Esse aqui é Angel Beats. Esse foi um dos primeiros animes que eu vi na minha vida. Eu lembro que foi por volta de 2018, 2017, por aí, que eu assisti Angel Beats. Foi junto de Dragon Ball Super. Foi mais ou menos nessa mesma época que eu comecei a ver esse anime. Angel Beats já tinha sido lançado há um bom tempo, né? Se não me engano, ele é de 2011 ou 2012, por aí. Mas enfim, como eu falei, esse foi um dos primeiros que eu vi. E é muito bom, me impactou bastante, principalmente pelo final, que eu vou falar nesse vídeo, né? Então já avisando, terá spoilers, porque essa é a única forma que eu consigo falar sobre coisas que eu gosto. Então eu tenho que dar spoiler. Se não der spoiler, eu não faço esse vídeo. Enfim, eu vou fazer tipo um resuminho agora. Bom, uma das coisas de Angel Beats, que se você olhar pelo pôster, você vai achar que ele é só um anime de comédiazinha qualquer, com esses colegial. Mas não, ele tem isso. Claro que ele tem, principalmente no começo, ele é só comédia, mas depois ele vai ficando mais dramático. Eu nunca chorei, posso falar a verdade, nunca chorei, dificilmente eu choro assistindo alguma coisa, mas eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado, se é que você me entende, mas não chorei. Tem vários personagens, alguns são bem trabalhados, outros nem tanto. Esses três aqui do post são os mais bem trabalhados, né? Então essa aqui é a Yuripi, essa é a Anjo, então ela que dá o nome ao anime, Angel, e esse é o Otanashi, o protagonista. Mas eu vou começar a fazer um resuminho. O Angel Beats, ele se passa no pós-morte, e o pós-morte, ele é uma escola. Não, cadê a escola? Eu não coloquei a escola. Aqui. Essa aqui é a escola. Ele se passa numa escola e essa é a escola aqui, ó. E a forma de você chegar nesse pós-morte é sendo um adolescente. Não sei se eles chegam a deixar claro que só adolescentes podem chegar. Mas no anime só tem adolescentes. E os adolescentes que vão pra essa escola, pra esse pós-mundo, pra esse pós-morte, são os que tiveram pendências em sua vida. Ou muitos tiveram um final trágico e tinham algum desejo a realizar e não conseguiram realizar em vida e acabam indo pra aí. Esse lugar é tipo um purgatório, né? Não é tipo, ele é um purgatório, na verdade. E o anime é o Otanashi realizando os desejos dessas pessoas. Como eu falei antes, alguns têm os seus desejos trabalhados, outros nem tanto. Então, esse pôster aqui, ó, essas três aqui, por exemplo, não é dito quais eram os desejos dela, não que eu me lembre. Esse fortão aqui também não, esse aqui também não, essa moça aqui, a maioria não é bem trabalhado, né? Pelo que eu sei, tem um jogo, uma novel, um visual novel, que trabalha esses personagens, né? Mas a melhor personagem pra mim é essa daqui, ó, do violão. Violão, mas aqui ela está, tá vendo? É ela. Daqui a pouco eu falo dela, mas voltando ao pós-mundo, como eu falei, né? Somente adolescentes que tiveram pendências em vida acabam indo para esse lugar. E o Otanashi não é uma exceção. Ele é o protagonista, ele é o primeiro a aparecer no anime. E ele chega sem entender nada. Uma coisa que o Otanashi tem, que os outros não têm, é que no começo ele está sem as memórias do passado dele. Então ele só vai recuperar as memórias lá pro meio do anime, né? E logo de começo ele encontra a Yuripi, que é essa moça aqui. A Yuripi, ela é a líder da frente de batalha contra a Anjo, que é essa menininha aqui. E qual que é o intuito da frente de batalha contra a Anjo? Derrotar a Anjo. Uau! E a Yuripi também tem um desejo que ela quer dominar esse mundo, né? E para ela dominar esse mundo, ela tem que derrotar a Anjo, que impede que ela faça isso. Esse mapa mental tá uma porcaria, né? Mas enfim, foi o que deu pra fazer. Esses aqui são a frente de batalha. Então essa é a Yuripi, esse é o Otanashi. Não, esse é o Otanashi, que é o cara da foice. Eles geralmente usam armas pra combater. E as armas são até interessantes como elas são fabricadas. Então eles têm uma guilda que é no subsolo. E a forma que eles conseguem fazer essas armas é... Eles já sabem como as armas são feitas na vida real, porque eles já viram várias armas. Então eles pegam, sei lá, um barro. Ah, eu vou fazer esse barro virar arma. E ele vira arma. É mais ou menos assim que essas armas são fabricadas. Mas todos usam armas, menos esse cara, que ele usa uma foice. Não sei por que ele usa uma foice, mas tá aí, né? E a Anjo. Como eu falei, a Anjo ela tem vários poderes. Ela basicamente, os poderes dela foram feitos pelo Angel Player, que é um software que ela mesma criou, ou não, isso eu não peguei muito bem, mas eu acho que foi ela que criou. Então ela consegue fazer essa arma aqui, essa espada, né, de holograma? Não sei, é uma espada, né?
algo interessante é que os poderes dela não são feitos para matar, e sim para se defender. Ela acaba matando os outros porque, enfim, atacam ela. Mas o que ela quer é fazer com que as pessoas saiam dali, realizem os seus desejos, só que ela é uma pessoa meio difícil. Ela não sabe se expressar muito bem. E o único que entende isso é o Tanashi. Então ele acaba encontrando, eles acabam ficando amigos e depois ela até entra pra frente de batalha contra a Anjo que foi feita pra derrotar ela. Meio irônico, né? Mas enfim, acho que já deu pra entender. Nesse mundo tem os NPCs, né? São NPCs, então eles só estão lá. Agora eu vou falar sobre alguns personagens, algumas histórias deles que eu gostei. Primeiro é a Yurip. Como eu falei, ela é líder, mas ela tem as memórias dela do passado. E se não me engano, no episódio 2, logo, ou no episódio 3 já conta isso. Então, ela era a mais velha de 3 irmãos, sem contar ela, né? Então ela tinha 3 irmãos mais ela. E um dia os pais dela foram sair, foram fazer compras, foram passear. E como ela é a mais velha, ela teve que cuidar dos seus irmãos. Só que nisso chegam ladrões, bandidos, e invadem a casa dela. Nisso que invadem a casa dela, eles pedem, como ela é mais velha, aonde fica o cofre dos pais dela, com o dinheiro. Ela diz que não sabe, porque ela é só uma criança, e faz sentido, né? Faz sentido ela não saber onde fica um cofre, se é que tem um cofre. Mas mesmo assim, eles mandam ela pegar algo valioso. Se ela não pegar algo valioso em, acho que 1 minuto ou 5 minutos por aí, entre esse tempo, eles iriam acabar com os irmãos dela. Então ela tenta pegar até um vaso, só que ela cai da escada, quebra tudo e nesse meio tempo os irmãos dela morrem, né? Os bandidos acabam com eles. Mas ela não morre, né? Ela morre bem depois, eles não chegam a falar como que ela morre. Não foi por auto-churrascamento, né? Deu pra entender o que eu quis dizer? Porque eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui. Mas ela morreu depois, ela tinha pendências porque ela gostava dos irmãos dela e ela acha que ela não protegeu eles. Ela se sente mal por isso. Lógico, depois lá no final do anime, aí é um spoiler, como eu disse, tem spoiler, já tô contando spoiler, né? Então, se você não quer ouvir spoiler, não tem pra que você continuar vendo isso. Meio óbvio. Mas lá pro final, ela, junto com os outros, ela vai embora dali. Acho que já falei da Yurip. Agora tem o Naoi. O Naoi, ele também tem poder diferente da Anjo, que tem aquelas espadas. Também esqueci de falar, mas a Anjo, ela tem outros poderes, né? Ela se multiplica. Então aqui, ó. Se não me engano, é Harmonix, que se chama. Tem o Delay, então ela meio que fica intransponível. Não conseguem atacar ela. Esse é o Delay. E tem vários outros também, né? Tanto que esse aqui, que é o... Eu esqueci o nome, mas esse poderzinho dela da espada, tem várias versões, né? E a última versão, um garfo. Não faz muito sentido, né? Mas é um garfo. Agora voltando pro Naoi. O Naoi, como eu falei, ele tem poderes, e os poderes dele são hipnose. O Naoi, ele fazia parte do conselho estudantil da escola, em que a Anjo era presidente. Mas esses vagabundinhos aqui fizeram um plano para tirar a Anjo desse cargo. E quem assumiu foi o Naoi. O que eu achei bem interessante sobre o personagem é que ele é um ser humano real, mas ele conseguia se passar por um NPC. Porém, nesse mundo, se você se passar por um NPC, ou seja, se você viveu uma vida normal de estudante, você some, você vai embora. Mas o Naoi não some. Por quê? Porque ele batia nos NPCs, ele fazia bullying, e essa era a forma dele ficar nesse mundo. Sim, é esse o motivo. Retomando, né, quando a Anjo sai do cargo de presidente, é ele que vira o presidente. E ele é, né, bem autoritarinho. Ele lembra bastante aquele cara do Tanako. Enfim, eu devo colocar a imagem aí, mas acho que vocês sabem o que eu tô falando. É Hanako-kan, Hanato-tan. É um anime que o cara parece com ele, só que o cara tem cabelo verde, mas ele usa esse mesmo chapéu. Enfim, voltando ao Naoi, ele toma controle do conselho e ele, não só isso, ele também quer tomar controle da escola inteira. E começa a querer tomar controle da escola inteira. Então ele pega aqueles NPCs que ele domina pela hipnose e começa a causar o terror. E quem impede ele disso é o Tanashi junto com a Anjo. E é nesse momento que tem o passado dele, o passado do vilão, o famoso, né? Enfim, o Naoi, quando ele era mais novo, ele tinha um irmão gêmeo.
E os dois eram filhos de um ceramista. Então, o ceramista é quem faz aqueles vasos, né? Isso é meio óbvio. Acho que você conhece isso, né? Ou será que você não sabia? Ei, você sabia que ceramistas fazem vasos? Tá em informação. Então, e o pai do Naoi, como ele era um ceramista, ele queria que os filhos dele seguissem essa mesma carreira. Só que o irmão do Naoi, ele era melhor que o Naoi. Ele tinha mais talento para esse ofício. E o irmão do Naoi, ele treinava todo dia com o pai dele, ganhava competições de cerâmica. Daí algo que eu realmente não sabia que existia, competição de cerâmica. Mas um dia, o irmão do Naoi falece. E como o Naoi é o irmão gêmeo, ele vira o irmão. Como assim? O irmão gêmeo que morre, na verdade, é o Naoi. Eu acho que eu entendi isso, mas não sei se eu entendi, mas por mais que o irmão do Naoi tenha morrido, pro mundo, quem morreu foi o Naoi, porque o Naoi, ele era isolado, então as pessoas não conheciam muito bem o Naoi. Entre morreu o irmão talentoso e o Naoi, quem morre foi o Naoi. Acho que eu repeti Naoi umas 15 vezes nesse último minuto. Mas enfim, né? Nisso, só que o Naoi, ele vira o irmão dele morto. Ele se esforça, ele não é tão talentoso quanto o irmão, mas ele está se esforçando. Mas nesse meio tempo que ele se esforça, o pai dele falece. E ele se vê perdido, porque a vida dele virou cerâmica. Ele fazia cerâmica todos os dias, toda hora. Ele treinava isso, e agora que o pai dele está morto, ele não tem mais o que fazer. E enfim, depois ele falece. Eu acho que ele não morre logo depois do pai dele, mas enfim, é um tempo depois. Ele morre adolescente ainda. Nisso, o Otanashi, que ele é um herói, ele percebe tudo isso. Ele percebe que o Aoi sempre quis ser amado, ser reconhecido, e ele convence o Naoi a parar com aquilo tudo. E depois o Naoi até entra pra frente de batalha. Ele tá aqui, ó. Cadê ele? Ele logo aqui, ó. Legal, né? Que emocionante. Tô até chorando. Agora vem para a melhor personagem desse anime, que é a Iwasawa, ou mais conhecida pelos íntimos Garota do Violão. A Iwasawa, ela fazia parte, ela era vocalista e guitarrista da banda Guildemon. Essa banda, ela, nesse anime, nesse mundo, eles serviam para chamar a atenção dos NPCs, consequentemente da Anjo, para a frente de batalha e poder realizar os seus planos, né? Fazer as suas vagabundices. Então ela era a vocalista dessa banda e ela tinha um papel fundamental. E um dia, acho que é no episódio 4 ou 5, ela conta a história dela pro Naoi. Então, ela vivia com os dois pais e os pais dela viviam brigando o tempo todo. E ela não tinha um quarto sozinho. E ela ouvia tudo isso. E ela ficou traumatizada. Um dia, ela entra numa loja de música, que é essa cena aqui, e acaba escutando a banda, que eu esqueci o nome, perdão, mas ela acaba escutando essa banda, a música dessa banda, e a vida dela se transforma completamente. E a partir desse momento, ela quer viver para a música. Depois ela até encontra um violão abandonado e ela sai de casa, começa a trabalhar e, no tempo livre, ela fica tocando nas ruas, ganhando o dinheirinho dela. Só que um dia, essa parte eu não entendi muito bem, se ela volta pra casa dos pais ou se isso já vinha antes. Mas ela, acidentalmente, o pai dela agride ela e ela acaba tendo um derrame ou é um traumatismo craniano. É um dos dois, ou é os dois. E ela acaba ficando de cama, doente, e depois morre. Anos depois, um tempo depois, ela renasce no mundo, nesse mundo do pós-morte. Como eu falei, ela é a vocalista. E um dos shows dela no 4º episódio cortam a música dela, ela não consegue mais cantar para todo mundo ouvir. E ela pega esse violão e começa a cantar a música My Song. Essa música é bem famosa até. Lógico, eu não posso colocar aqui porque ela tem direitos autorais. Mas essa música é bem legal. Se você puder ver aí no YouTube, deve ter no Spotify também. É bem boa essa música. Ela começa a tocar a capela ali no violão. Não é a capela, né? Se tem violão, não é a capela. Mas enfim, ela começa a cantar e todos começam a olhar pra ela. Ela consegue realizar o plano, mesmo sem querer. Mas nisso, ela se realizou. Ela realizou o desejo dela, que eu não entendi muito bem. Mas o desejo dela tinha a ver com a música. E ela desaparece. Inclusive, ela é a primeira personagem a desaparecer. Tá aí, né? Que legal. Agora chega já. Eu vou contar o final. Só pra avisar, né? Esse cara aqui, ele é um dos NPCs que mandam nesse mundo. E basicamente tudo o que acontece ali é por culpa dele. E a Yuripi encontra ele no penúltimo episódio e ele oferece pra ela o poder de controlar aquele mundo. Ela viraria o deus daquele mundo. Só que ela recusa, porque agora ela tem amiguinhos, ela é mais feliz e ela quer reencarnar. Nossa, que bonitinho, né? Agora sim, vamos para o final. O Otanashi, ele foi conseguindo realizar os desejos das outras pessoas daquele mundo, até que sobraram só esses 4.
E essa aqui é a cerimônia de graduação deles, antes deles reencarnarem. Então, um por um, todos vão reencarnando. Esse aqui é o Hinata, esse azulzinho aqui é o melhor amigo dele. Ele até tem uma história interessante, mas uma preguiça de contar. Aí depois é o Naoi e depois é a Yurip. Até que sobram esses dois. E é aí que conta a história do Otanashi. Não, mentira. A história do Otanashi é contada uns episódios antes. Mas é aí que a gente entende exatamente o que aconteceu com ele. Enfim, o Otanashi, antes no mundo normal, ele se envolveu num acidente de trem, de metrô. E tudo ao redor dele, e ele ficou preso dentro desse metrô, dentro do túnel, durante dias. Eu não lembro se eles falam exatamente quanto tempo, mas é muito tempo, porque ele fica com fome, com sede, ele fica debilitado, né? Porque não tem o que comer nem o que beber. Até que chega o socorro, mas não chegou a tempo, porque o Otanashi morre. Mas, antes de morrer, ele deixou um bilhete dizendo que era para doar os órgãos dele para alguém que precise. E esse alguém que precisou foi a Anjo. Então, o Otanashi salvou a vida da Anjo durante um tempo, né? Então, a Anjo foi capaz de viver por mais um tempo por conta do Otanashi. Depois ela morre também, né? Por isso que ela tá aí. Mas ela viveu um pouco mais. Só que, aí é que entra o furo de roteiro, que muita gente fala, e é um furo de roteiro mesmo, que o Otanashi, ele morre primeiro do que a Anjo. Só que ele aparece nesse mundo depois. Então, voltando ao primeiro episódio, o Otanashi já está lá. Quando o Otanashi chega, a Anjo já está lá. E aparentemente há muito mais tempo, só que ela morreu bem depois dele. Então não faz muito sentido isso. Mas tá aí. Esse furo de roteiro não me incomoda muito, não. Acho que Angel Beats continua sendo um dos melhores animes que eu vi. É um dos primeiros, então ele tem um espaço no meu coraçãozinho. Ah, que bonitinho. Mas é isso. Não sei se alguém vai ver esse vídeo aqui. Provavelmente não. Mas eu me diverti fazendo. Tô tentando Tô nessa nova leva aqui de vídeos. Esse novo formato, desses mapas mentais. Por quê? Porque uma preguiça ficar editando, né? Uma preguiça. Mapa mental é mais fácil. Mas é isso aí. Deixa o like aí, compartilha se alguém vê esse vídeo. Se inscreve aí. Valeu.